de João, capítulo 4. Temos por alguns dias pregado no Evangelho de João, e talvez este seja um dos textos mais conhecidos do Evangelho de João, e eu gostaria de, junto com os irmãos, debruçar um pouquinho mais acerca desse texto, que é um belo texto da palavra de Deus. Um dos belos encontros que Jesus Cristo tem com pecadores como nós e que são transformados pelo poder de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Diz assim o texto bíblico: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações nessa noite. Amém? A mulher de Samaria. É interessante a gente pensar acerca desse texto, porque é um encontro de Jesus Cristo com uma mulher que, aos olhos humanos, ou aos olhos preconceituosos, vamos dizer assim, era uma mulher à margem da sociedade. Era uma mulher que, para o povo judeu, além de ser samaritana, era uma mulher de atitudes diferentes, a qual jamais um rabino como Jesus Cristo era, um mestre como Jesus Cristo era, jamais se aproximaria de tal mulher. Se você lembrar bem, em um episódio em João capítulo 13, em que uma mulher adúltera se aproxima de Jesus Cristo lá na casa de Simão. O Simão, que havia convidado Jesus Cristo para jantar, disse assim: se esse mesmo fosse profeta, saberia que esta mulher é uma mulher adúltera.
ela não podia estar aqui. Em outros aspectos, foi isso que Simão quis dizer, foi isso que Simão disse em relação à aproximação de Jesus com aquela mulher. Então, para a sociedade da época havia uma barreira muito grande para que houvesse aquela aproximação. Mas o que eu gostaria de considerar nesta noite era o porquê que Jesus foi para a região de Samaria, sendo que a viagem que ele ia fazer ali para a Galileia não necessitava passar por Samaria. Tinha outros caminhos. Tinha aproximadamente mais 2 caminhos fora esse que caminham por Sicar. Mas Jesus Cristo faz questão de passar ali. Se você for observar o verso 4, João, em sua ênfase, ele fala isso. Quando Jesus Cristo retira-se outra vez para Samaria, ali no verso 4 ele vai dizer, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Isso é, Jesus Cristo colocou com propósito ir ou passar ali na região de Sicar, justamente naquele poço, para encontrar aquela mulher. Isso é, quando Deus quer encontrar o pecador perdido, Ele vai onde o pecador está. Não importa aonde, não importa como, não importa fazendo o que, quando Jesus Cristo quer alcançar aquela alma, Ele vai onde a pessoa está. Lembra-se de Adão, depois que pecou, junto com Eva, o que ele fez? Ele primeiro cobriu a sua nudez e sabia que Deus vinha na viração do dia, ele se escondeu junto com Eva, escondeu-se de Deus, mas Deus queria encontrar Adão. E Deus foi ao encontro de Adão ali no jardim do Éden e perguntou para Adão: onde estás? Isso é, Deus, quando quer encontrar o pecador, Ele vai onde o pecador está. Naquele momento, Jesus Cristo fez questão de parar ali no poço em Sicar, lá na região de Samaria, para encontrar aquela mulher. Diz o texto bíblico que Jesus Cristo chega no poço, e ali é uma região onde Jacó, há tempos atrás, aproximadamente 3.000 anos, 2.000 anos atrás, onde ali Jacó abriu um poço naquela região, e aquela terra Jacó deu de presente para José, era herança de José. E os samaritanos permaneceram ali. É interessante que João vai detalhar muito bem quem eram os samaritanos, ou que havia uma desavença entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos foram povos que habitaram Israel logo depois do cativeiro babilônico. A Babilônia vem, sitia a região de Israel e de Judá, leva o povo cativo e a terra fica lá desolada. E aí povos da região foram tomando posse daquela terra que estava lá, sem dono. E muitos dos samaritanos nasceram via fruto de relacionamento entre mulheres judias que não foram levadas cativas para a Babilônia e ficaram naquela região. Aí foi gerado filhos mestiços, podemos dizer assim, e se tornaram os chamados samaritanos, que ocuparam aquela região. E passou os anos e eles ficaram por ali. E em virtude disso, para o povo judeu, samaritano era amaldiçoado, porque não tinha origem, não tinha etnia. E aí João vai enfatizar que os judeus não se davam com os samaritanos.
Os judeus não tinham aproximação com o samaritano e não queriam aproximação com o samaritano. Mas Jesus Cristo é diferente. Mesmo Jesus Cristo tendo esta linhagem judaica por parte de Maria, mesmo Jesus Cristo se considerando judeu, porque ele veio para os judeus, ele vai ao encontro daquela mulher samaritana, porque aquela mulher precisava de algo para preencher o vazio da sua alma. Jesus Cristo chega naquele poço e o texto bíblico vai dizer que Jesus Cristo chega por volta da hora sexta. João enfatiza aí o calendário romano, ou o horário romano, hora sexta. Para os romanos, a primeira hora do dia começava às 6 horas da manhã. Para nós hoje 6 horas, né? Para o romano, aquela primeira hora do dia, 6 horas da manhã, era 1 hora, ou primeira hora do dia. Então contava-se dessa forma. Quando Jesus Cristo chega, ele chega meio-dia no poço de Jacó. Eu ouvi e li também algo a respeito de que esses dias aqui em nosso Brasil, a umidade, a baixa umidade, o calor intenso que está ocorrendo, principalmente na região centro-oeste, está sendo comparado ao deserto do Saara, por causa da baixa umidade que está acontecendo aqui. A diferença do deserto do Saara, os dias são quentes, chega até 50 graus, e as noites são frias. Aqui, as noites, né, algumas estão sendo também um pouquinho frias. E aí estão se comparando a baixa umidade, a condição da nossa região ao deserto do Saara. Jesus Cristo, nesse caminho que ele percorre para Galiléia, passando por Sicar, a região era desértica, um sol muito quente, e diz o texto bíblico que Jesus Cristo para no poço e ele estava cansado da viagem. Ele estava cansado e se assentou ali naquele poço. Isso demonstra a humanidade de Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, depois de uma longa caminhada, ele havia se cansado, para mostrar que Jesus Cristo teve os mesmos sentimentos que nós também tivemos. Ele sentiu sede, ele sentiu frio, ele sentiu calor, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia. Os mesmos sentimentos que nós sentimos, ele também sentiu. A diferença foi que Jesus Cristo não pecou e nós pecamos. A diferença é que Jesus Cristo, em meio aos sentimentos que ele tinha, ele não reclamava da vida como nós reclamamos. Ele não reclamava de Deus como nós reclamamos, diante do calor, diante do frio, diante dos momentos difíceis da vida. Jesus Cristo não pecou. E isso demonstra que Jesus Cristo conhece a nossa humanidade, conhece os nossos sentimentos. Ele sabe quando você está passando por momentos de angústia, de aflição, quando você está vivendo momentos de alegria, como também está vivendo momentos de tristeza, quando você tem calor, quando você tem frio, quando você tem sede. Jesus Cristo conhece a minha e a sua humanidade, ele conhece o nosso ser intimamente, e ele sabe qual é o vazio que está na minha e na sua alma quando se encontra vazio. Por isso que ele foi até Sicar, aquela região lá da mulher samaritana, porque ele viu que ali tinha uma mulher com vazio na alma e que não conseguia preencher esse vazio na alma com nada. É isso que o texto vai apresentar.
mulher que tinha um vazio na alma, que tinha um conhecimento das coisas de Deus, que sabia que precisava preencher aquele vazio da alma, mas ela buscava em outras coisas. Você já percebeu que existem pessoas que têm um vazio na alma, ou têm uma carência por algo, e que muitas vezes ele direciona essa carência para outras coisas? Alguns direcionam as suas carências para o dinheiro, vai buscar dinheiro, trabalha igual um condenado em busca de dinheiro, faz negócios escusos em busca de dinheiro para preencher alguma carência que tem na alma. Outros começam a preencher a carência da alma com relacionamentos. Às vezes tem mulheres que têm vários relacionamentos tentando preencher uma carência emocional da alma. Às vezes são homens com vários relacionamentos buscando preencher uma carência da alma. Às vezes busca preencher o vazio da alma com os vícios desse mundo, álcool, drogas, prazeres carnais. De alguma forma tenta preencher esse vazio na alma, um vazio na alma que só Deus pode preencher. E muitas vezes esse vazio na alma ele se torna uma sede insaciável, uma sede insaciável por algo para preencher ou para matar aquele desejo que a pessoa tem. Jesus Cristo viu isso naquela mulher. Jesus Cristo sabe o que é que muitas vezes provoca vazio em nós, e Ele quer saciar este vazio da nossa alma. O encontro de Jesus Cristo com aquela mulher é muito belo. Aquela mulher, como eu disse, ela chega ao meio-dia, no horário mais quente do dia. Nenhuma mulher que ia buscar água no poço ia nesse horário. Normalmente o horário de buscar água no poço era cedinho, antes do sol esquentar, ou fim de tarde, antes do sol se pôr. Esse era o horário. Mas ela ia no horário que não tinha ninguém, meio-dia, porque não só havia um preconceito da parte da sociedade para com aquela mulher, mas também havia um preconceito dela mesma em relação a encontrar com outras mulheres. Isso é, para ela encontrar com outras mulheres, no horário que as mulheres iam ali buscar água, aquilo ia ser constrangedor, ia ser ruim para ela. Ela não ia se sentir muito bem. Você já percebeu que pessoas que têm um vazio na alma, pessoas que estão aí de alguma forma buscando preencher esse vazio com coisas seculares, elas não querem aproximação ou querem manter-se à distância de outras pessoas em virtude do pré-julgamento que podem ter acerca dela ou dele. A pessoa prefere viver a vidinha dele no cantinho dele, do jeitinho dele, sem se envolver com ninguém, por causa do vazio que está na alma e que ainda não conseguiu preencher esse vazio. Aquela mulher estava nessa condição, mas Jesus Cristo foi ao encontro dela. E quando Jesus Cristo vai ao encontro de alguém, a vida é completamente transformada. O diálogo de Jesus Cristo com aquela mulher nos arremete ao que os profetas falaram. Jeremias, nas suas profecias, ele fala que Jesus Cristo é a fonte da água da vida, ou fala que viria aquele que seria a fonte de água da vida. Isaías, em sua profecia, fala que Jesus Cristo é aquele que mata a sede. Joel também, em sua profecia, ele vai falar acerca dessa fonte de água viva que os
fonte era Jesus Cristo. E aquela mulher encontra Jesus Cristo no poço e ele passa a dialogar com aquela mulher. Diz o texto no verso 7: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Aquela mulher, ela sabia do preconceito que havia, ela sabia da barreira que havia, e ela vai e coloca isso diante de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo fala para ela, verso 10: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você lembra do diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos no capítulo 3? Quando Jesus Cristo chega para Nicodemos e fala assim: olha, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai para o céu. E Nicodemos, ainda sem entender o significado de água, que água, o que significa isso? E Jesus Cristo estava falando justamente dessa água viva, que é o Espírito Santo habitando na vida do pecador e transformando a vida do pecador e purificando o ser humano por dentro. Era a fonte de água viva jorrando. Jesus Cristo estava falando isso para aquela mulher. Jesus Cristo estava falando: olha, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você que pediria de beber e você, receberia da água viva. Jesus Cristo apresenta para aquela mulher a solução para o problema da vida dela. A única coisa que pode preencher o vazio existencial na vida do ser humano é Jesus Cristo. Infelizmente, muitos tentam resolver os seus problemas de crise emocional com outra pessoa. Não, talvez se eu arranjar um namorado, eu vou preencher esse vazio que está aqui. Aí arranja um namorado, não dá certo, termina, arranja outro, e mais outro, e nunca preenche o vazio. Não, se eu me casar, eu vou arrumar uma mulher e vou me casar, que eu sei que eu casando vai resolver esse problema que eu tenho de espaço. Aí arranja a mulher, casa, e continua com o mesmo vazio existencial na alma. Muitos querem preencher o vazio existencial com droga. Começa fumando um cigarrinho de maconha, afinal de contas é só para relaxar o espírito. Aí fuma um, fuma dois, fuma três, aí passa para o crack, e aí não tem mais retorno, imaginando que com as drogas pode preencher o vazio da alma. Não, bora ali tomar uma para esquecer os problemas. Não é assim que se fala? Vamos tomar uma para esquecer os problemas. Aí toma uma, duas, três, quatro, cinco, uma grade, e o problema continuou lá. Não esqueceu, aumentou o problema porque ficou bêbado. Aumentou o problema. Tenta preencher o vazio da alma com coisas banais, e Jesus Cristo oferece a água viva. E de imediato aquela conversa interessou aquela mulher, e no verso 11 ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Porventura é maior do que Jacó? Jesus Cristo é maior do que Jacó? Jesus Cristo está acima de Jacó, está acima de Abraão, está acima de Isaac, está acima de Moisés. Jesus Cristo é aquele pelo qual todos esses
estava ali diante dela, oferecendo o melhor para aquela mulher, e ela estava preocupada com Jacó. Muitas vezes, irmãos, Jesus Cristo está batendo a porta do coração do pecador. É o que diz o texto de Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. E o pecador está atrás de Pedro, está atrás de João, está atrás de Maria, está atrás de Nossa Senhora Aparecida, está atrás de tantos outros santos e santas que tem por aí, e esquece que Jesus Cristo é o único caminho. Esse é o problema da nossa sociedade, que tenta preencher o vazio da alma com outras coisas, mas não com Cristo. Aquela mulher estava pensando em Jacó, estava pensando em José, e diante dela estava o Cristo vivo, oferecendo água da vida. Verso 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água vai ter sede de novo, porém quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo está falando: olha, você pode tomar aí dessa água, você pode tomar de qualquer outra água aí, você pode tomar aí de qualquer coisa aí nesse mundo, mas não vai adiantar de nada para a sua vida. O que resolve mesmo o problema da sua vida é você tomar da fonte de água da vida que jorra para a vida eterna. Isso é a água que ele der. Isso é, Jesus Cristo está falando para ele: o único jeito de você preencher o vazio da sua alma é através de mim. O único homem que vai resolver seu problema sou eu. O único homem que vai resolver esse problema sou eu. Irmãos, a pessoa pode casar 10 vezes, a pessoa pode ter 10, 20, 30 namorados, a pessoa pode ter 10, 15, 20 filhos, a pessoa pode ter 10, 15, 20 amigos. Nada disso vai preencher o vazio da alma se não for Jesus Cristo. Você só vai estar bem no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, se Cristo estiver na sua vida. Você só vai estar bem com os seus relacionamentos, seja namorado, seja noivo, se Cristo estiver na sua vida. Você só vai estar bem nos seus relacionamentos de trabalho, nos seus relacionamentos de amizade, se Cristo estiver na sua vida. Se Cristo não está na sua vida, sempre você vai mal. Essa é a realidade. Sem Jesus não dá. Aquela mulher estava ali naquela condição, sem Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando: olha, eu quero transformar a sua vida. Ela entendeu, ela pegou a mensagem, ela pegou o que Jesus Cristo queria falar, ela entendeu, ela viu que o que Jesus Cristo tinha para oferecer para ela era bom. E aqui no verso 15 ela fala assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ela pegou a mensagem, ela entendeu a mensagem. Ela falou: Senhor, eu quero dessa água, para que eu não precise vir aqui buscar, para que eu não passe mais vergonha encontrando outras pessoas que me olham com preconceito. Senhor, eu preciso dessa água, me dá desta água. E Jesus Cristo responde para ela: chama teu marido e vem cá. Jesus Cristo abre o entendimento daquela mulher para o pecado que ela tinha no coração. Sem confissão de pecados e arrependimento não há salvação da alma.
sem confissão de pecados e colocar-se diante de Deus pedindo perdão, não há salvação da alma. Jesus Cristo vai e confronta aquela mulher com o seu pecado. Vai, chama teu marido e vem cá. O que a mulher respondeu? Não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto você disse com verdade. Jesus Cristo confrontou aquela mulher com o seu pecado, e ela de imediato reconheceu: olha, eu não tenho marido. E Jesus Cristo mostra para ela: eu sei da tua vida, eu conheço quem é você, eu sei do vazio da tua alma, eu sei o que se passa na tua mente, no teu coração, eu sei que os relacionamentos que você teve foram todos um fracasso, e o que você está agora também é um fracasso. Eu sei do vazio que tem na sua alma. Irmãos, só Jesus Cristo sabe o que se passa na minha alma e na sua. Só Ele sabe tudo que tem lá. Os pecados muitas vezes ocultos que a gente não confessa para Deus e não pede perdão. Aquilo que muitas vezes está afligindo a nossa alma constantemente, Jesus Cristo sabe, Ele vê. Aquilo que muitas vezes você esconde do pastor, aquilo que muitas vezes você tem que esconder do seu vizinho, tem que esconder dos seus amigos, tem que esconder de sua esposa ou do seu marido, Jesus sabe e vê. E Ele viu o que se passava naquela mulher e revelou o que disse que aquela mulher precisava ouvir. Confrontou aquela mulher com seu pecado. E aquela mulher de imediato, ela tenta resolver a questão. Só que ela muda de assunto. Ela fala assim: Senhor, olha, eu vejo que o Senhor é profeta. Entretanto, nossos pais disseram que o lugar de adorar é aqui no Poço de Jacó, e vocês adoram lá em Jerusalém. Como é que fica essa situação? Ela tenta mudar o assunto. Você já percebeu que muitas vezes, quando somos confrontados com o nosso pecado, a gente tenta disfarçar, tenta mudar a conversa, mudar o assunto. De imediato ela tenta mudar o assunto, mas Jesus Cristo vai e traz para ela a verdade do que ela precisava ouvir. Jesus Cristo fala: olha, pode crer que vem a hora, e já chegou, que nem é nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo fala: olha, a verdade é que eu estou anunciando para você o que vai acontecer na sua vida. Isso é, sua vida vai se tornar uma vida de adoração. Não é aqui, nem agora, não é em Samaria, nem em Jerusalém, mas vem a hora, e já chegou, verso 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus Cristo está falando: olha, não são judeus, nem são samaritanos, mas são todos aqueles em que meu Espírito vai habitar, e estes adorarão o Pai em espírito e em verdade, não importa quem eles sejam, se são judeus, se são samaritanos, se são gentios, se é você, mulher pecadora ou mulher samaritana. O Pai procura esses para seus adoradores. Jesus Cristo está falando isso para aquela mulher: olha, chegou a sua hora de virar uma verdadeira adoradora. Irmãos, é tão belo isso aqui, que
que aquela mulher entendia o sentido real de salvação, porque ela tinha essa perspectiva sobre o Messias. Ela entendia que Jesus Cristo viria, o Messias prometido viria. E o verso 25 ela responde assim: olha, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela vai e revela o conhecimento que ela tinha das Sagradas Escrituras. Muitas vezes as pessoas que estão longe de Deus, ou que estão vivendo essa crise existencial, esse vazio na alma, eles conhecem as Escrituras, eles sabem que só Jesus Cristo pode transformar a vida deles, que era a condição daquela mulher. Ela sabia que só Jesus Cristo podia transformar. Ela aguardava esse Cristo prometido, e Jesus Cristo vai e se revela a ela no verso 26: eu sou, eu que falo contigo. Jesus Cristo vai e mostra: olha, eu estou aqui, eu vim trazer salvação para a sua alma, eu vim mudar o quadro da sua vida, eu sou Cristo. Naquele momento a mulher teve um encontro com Cristo, teve um encontro com o Messias esperado, e sua vida foi completamente transformada. O vazio que ela tinha na alma procurando homens, ela encontrou o único homem que podia transformar a sua vida: Jesus Cristo. O único que preenche o vazio existencial da nossa alma, o único que resgata em nós aquilo que precisamos para viver em paz nesse mundo, em paz nos relacionamentos, é Jesus Cristo. Finalizando, verso 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher foi e evangelizou a comunidade de Sicar, e muitos creram. E Jesus Cristo ficou ali por 2 dias, e aquela região foi abençoada por Deus. E a palavra dos samaritanos era essa: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles encontraram o Salvador, preencheu o vazio da vida deles, e é isso que Jesus Cristo quer fazer. Aquilo que muitas vezes os seres humanos andam buscando por aí, está tão perto, está sempre indo ao nosso encontro, e é Jesus Cristo. E que nesta noite, se você ainda não tem essa convicção de Cristo em sua vida, que você encontre esse Jesus Cristo, que Ele te encontre e transforme a sua vida. Vamos ouvir um canto.